永続不変の輝き、千変無限の彩り、万夫不倒の騎士たちよ、我が英雄を指し示せ。自は融通オルドル。Fala, cavaleiros da nossa amada Távola Redonda! Como estão vocês? No nosso vídeo de hoje, vamos falar de um certo rei que me pediram algumas vezes, e que sempre tem alguém que menciona ele nos comentários de alguns vídeos, dando a entender que parece que ele é um personagem que a galera gosta bastante, então, eu escolhi ele. Não sabe de quem eu tô falando? Não! Eu tô falando de Carlos Magno, o rei de uma das traps mais amadas dos animes. Então, meus caros amigos, já senta o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e venha fazer parte da nossa Távola Redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Não vou ficar enchendo linguiça na introdução, e vou direto ao assunto, porque esse personagem tem coisas muito curiosas, que vai valer muito a pena contar. Só vem comigo, e vamos embora! Carlos Magno, também conhecido como Corel der Grob. Eu não sei se é assim que se pronuncia, então, me perdoem se eu estiver errado. Bom, esse rei possui vários outros nomes além desses dois, e ele foi um rei e fundador da Europa Ocidental. Sendo um jovem ingênuo que não tem dignidade para se chamar de rei, ele baseia suas decisões no fato de serem legais ou não. Sendo referido como Carlos o Grande, esse herói foi o primeiro rei a unir conceitos germânicos, romanos e religiosos sob sua bandeira da Europa Ocidental. Como servo invocado, Carlos acaba rindo vagamente quando é questionado sobre esse ocorrido de sua vida, parecendo não falar sobre isso com profundidade real, pois para ele, seu legado como fundador da Europa Ocidental, ou como Corel der Grob, são incrivelmente vagos, quase como se fossem as memórias de um estranho. É contado que a lenda de Carlos Magno e seus paladinos é baseada na história da vida real de Corel der Grob. No caso, ambos seriam o mesmo espírito heróico com o mesmo Centigraph, mas Carlos Magno normalmente nunca seria convocado como um herói. Isso porque as façanhas cavalheirescas de Corel superam as façanhas fantasiosas de Carlos. Por causa disso, Carlos Magno só consegue se manifestar como servo devido aos eventos específicos da história. No entanto, como no final de Fate Stella Link, Altera propõe uma forma de registrar um Centigraph que seja único para Carlos. Isso acaba permitindo que ele e sua contraparte sejam convocados individualmente. Ou seja, galerinha, esse espírito heróico possui o mesmo Centigraph de Corel, exatamente por compartilhar as mesmas histórias. Porém, Corel seria a história real, e Carlos Magno a história mais fictícia. Astolfo chega a acreditar que o que causou essa divisão entre eles foi o próprio Corel, uma coisa que ocorreu quando Corel der Grob encontrou os restos mortais de Sephar. Bom, agora que a gente contou como surgiu essa lenda de Carlos Magno, embora não tenha muita coisa sobre ele, vamos falar do Nasoverse. Carlos Magno vai aparecer em Fate Stella Link, Fate Grand Order, e também no mangá de Fate Apócrifa. Mas o Fate que ele tem mais relevância mesmo é em Stella Link. Inclusive, nesse Fate, Corel der Grob, sua contraparte, é o antagonista que pretendia assimilar o Seraph, aquela parte que eu expliquei para vocês que fica dentro do Moncel, e que é responsável por convocar os servos usando dados digitais. E uma curiosidade sobre Carlos Magno é o seguinte: como alguns de vocês já devem saber, tanto o Trono dos Heróis quanto o Moncel se baseiam nos dados dos heróis em vida para projetar uma cópia espiritual de um determinado herói. Normalmente, nesse processo, os servos são moldados com base no auge das suas habilidades. Só que existem alguns heróis que foram bons em uma coisa durante uma determinada fase da sua vida, e bom em outra coisa em uma outra fase da sua vida, como Li Xuan, por exemplo. Isso é o que acontece com Carlos Magno, como a sua história é baseada em duas vertentes diferentes, uma história fictícia, onde ele é conhecido como um espadachim que enfrentou monstros, e uma história verdadeira, na qual é um rei. Ele pode tanto ser invocado como Saber, baseado na sua história fictícia, como também pode ser invocado como um rei da classe Ruler, baseado na sua história verdadeira. São poucos os servos que possuem essas características, e Carlos Magno é um deles. Bom, embora isso seja uma coisa interessante sobre o nosso rei sagrado,
sagrado. Isso meio que é um problema também, pois como ambos os aspectos de Carlos Magno e de Coro se originam de um mesmo núcleo espiritual, quando ambos são convocados ao mesmo tempo, eles são pressionados. Isso acontece exatamente por compartilharem o mesmo Centigraph, e nesse sentido, quem leva vantagem é ao lado da história real de Carlos Magno, Coro Dergrobe, pois a pressão sobre ele é comparada a uma picada de um mosquito, já a pressão sobre o nosso menino Charlie é muito maior. Além disso, é contado que seria impossível invocar Carlos Magno como Saber em Stella Link, já que o mesmo não está na lista de registros da Moncel. No entanto, devido aos eventos que ocorreram em Stella Link, com a sua contraparte orquestrando a assimilação do Seraph, sua convocação foi feita com sucesso. Hakuno Kishinami afirma que Carlos Magno é um forte espírito heróico, e que ele está no mesmo nível dos principais servos. Sendo um servo muito habilidoso, o nosso Carlão o Grande é considerado um dos 9 dignos, ao lado do rei Arthur, rei Davi e Júlio César. Em termos de combate, Carlos Magno é muito habilidoso, embora ele pareça inexperiente, visualmente falando. Na sua luta contra o herói Karna, ele mostrou ser forte o suficiente para aguentar uma luta contra ele, ganhando elogios como um oponente digno. Mas na luta final entre eles, na qual Karna estava sendo apoiado por Metropolita, fornecendo energia mágica extra para ele, nem mesmo o Arjuna e o Carlos Magno juntos foram capazes de dominá-lo. Pelo contrário, Karna estava em completa vantagem em combate corpo a corpo contra eles. Além disso, Carlos Magno mostrou ser capaz de bloquear os ataques surpresas de Scarra, salvando a vida de Robin Hood. No entanto, Scarra afirma que ele era muito inexperiente, e com mais alguns golpes, ela dominou o cavaleiro facilmente. E então, a nossa lanceira termina dizendo que ele é um calouro com muita coisa a aprender. Na batalha contra o herói Lubu, Carlos Magno se junta aos servos, Nuname e Gawain, e juntos eles conseguem derrotá-lo. O Rei Sagrado também enfrenta Li Xuan e o derrota em combate. Na história de Stella Link, ele também se junta aos servos Nero Claudius e Tamamo, e embora o poder combinado deles fosse forte o bastante para subjugar Altera, não foi forte contra Artúria Pendragon. Mesmo os 3 servos juntos, não foram capazes de subjugar Artúria, eles sequer conseguiram movê-la um único centímetro do lugar que ela estava. Mesmo assim, a determinação de Carlos foi elogiada pelo Rei dos Cavaleiros, e Carlos Magno, vendo o tamanho poder de Artúria, afirma que ela não seria pega, nem mesmo pela sua contraparte Coro Dergrobe. Já na sua batalha contra Coro Dergrobe, na primeira vez que Carlos Magno cruza a lâmina de espada com ele, o Rex Magnus drenou o nosso menino Charlie, deixando ele quase seco. Desse ponto em diante, o Centigraph de Carlos Magno estava sob constante sofrimento, ficando cada vez mais fraco à medida que se aproxima de Rex Magnus. No entanto, graças aos esforços de Nero, Tamamo e do nosso menino Charlie, eles foram capazes de destruir a fortaleza nobre fantasma de Coro Dergrobe, o derrotando no processo. E uma última curiosidade para finalizar, é que na sua terceira ascensão, Magno utiliza algumas das habilidades de Coro Dergrobe. Dito isso, vamos para as habilidades de classe e pessoais do nosso menino Charlie. Em termos de habilidade de classe, o nosso menino Charlie possui 2, mas infelizmente não temos informações liberadas ainda. Porém, as suas habilidades de classe são essas aí que estão aparecendo na tela: resistência mágica no rank A e equitação também no rank A. Normalmente, a resistência mágica fornece uma proteção mágica para o servo, já a equitação é a capacidade de montaria que o servo tem. No entanto, como existem flutuações de habilidades no Nasoverso, não dá para saber se no caso do nosso Charlie, elas tenham alguma outra informação extra, ou algum limite para essas habilidades. Já em relação às suas habilidades pessoais, nós temos mais coisas. Carlos Magno possui 3 habilidades pessoais adquiridas em vida, e vamos começar pela primeira delas. Cavaleiro Sagrado Rank X. Essa habilidade é na verdade concedida pelo título de Carlos Magno. Como diz o nome da skill, ele é conhecido como Cavaleiro Sagrado que liderou os 12 Paladinos, ou se você preferir, os 12 Pilares. Em Carlos Magno, essa habilidade fornece carisma tremendo e aprimora os seus ataques contra demônios. Além disso, ela também acrescenta defesas aprimoradas contra todos que possuem divindade e melhora sua aptidão em armas do atributo sagrado e outros. É por causa dessa mesma skill que Carlos Magno pode acessar as lendas dos seus 12 paladinos, e ainda combiná-las com o seu próprio fantasma nobre, mas ainda vamos chegar lá.
A próxima habilidade de Carlos Magno é um Mana Burst do tipo Luz, que está classificado no Rank A. Essa skill é uma subespécie de Mana Burst que é adquirida apenas por santos, donzelas sagradas ou cavaleiros sagrados. Esse tipo de Mana Burst concede vantagem contra aqueles com tendência maligna. Normalmente, demônios e seres obscuros vão sofrer com essa skill do nosso cavaleiro sagrado. Essa skill é chamada de Estrada Real e ela está classificada no Rank C. Em termos de uso, ela é uma habilidade adquirida por autodisciplina e que exibe seus efeitos fazendo que o usuário mantenha a atitude de ser um rei. Em termos de combate, ela apenas contribui para uma melhora dos parâmetros de Carlos Magno. No entanto, ela é como uma espada de dois gumes, pois se Carlos Magno assumir uma conduta que viole a sua realeza, essa skill fará que seus parâmetros enfraqueçam. Infelizmente, em outras palavras, Carlos Magno será enfraquecido quando fizer algo que para ele seja chato, ou que ele não esteja animado a fazer. E isso aqui é bem ruim para ele, pois caso ele estiver em uma luta, e em algum momento ele se desmotivar a continuar lutando, seja por inimigos, ou pela situação de combate, seus parâmetros serão derrubados por essa skill, e isso pode ferrar bastante o nosso menino Charlie. Dito isso, vamos para os NPs do nosso Cavaleiro Sagrado. Nobres Fantasmas. Em termos de fantasmas nobres, o nosso menino Charlie possui 3, sendo o primeiro deles a sua espada Joyeuse. E como vocês já devem estar imaginando, essa espada é uma das grandiosas espadas sagradas. Por incrível que pareça, essa espada não aparece em livros de história ou crônicas, mas é mencionada em um poema da Canção de Roland. Nesse poema, ela é descrita como uma espada inigualável, e que as suas cores mudam cerca de 30 vezes ao dia. Além disso, é contado que a ponta da lança Longinus, a lança de Percival, está armazenada em seu punho, como se fosse uma espécie de relíquia. E uma curiosidade sobre essa espada é que, embora as duas contrapartes de Carlos Magno a possuam, Coralder Grob é incapaz de usá-la com todo o seu potencial. Isso acontece porque a lenda de Coralder não é tão fantasiosa quanto a lenda de Carlos. Já em relação aos designs, ambos os desenhos das espadas se diferenciam nas duas versões de Carlos Magno. A do nosso menino Charlie é uma espada longa de cor azul e prata. Já na versão de Grob, ela é uma espada dourada e larga, combinando com a sua altura. Em Fate Grand Order, como a base espiritual dos dois heróis se misturam, se tornando um mesmo Saint Gref, na terceira ascensão de Carlos Magno, essa mesma espada ganha um novo desenho. Na sua terceira ascensão, ela assume a forma de uma espada de lâmina preta e vermelha de duas cores, e seu punho se torna dourado. O segundo fantasma nobre é a ativação da espada, e o nome é esse aí que está na tela de vocês. E lembra que eu falei antes que a habilidade pessoal do nosso menino Charlie ajuda ele no NP? Pois é, esse NP de Carlos Magno é a ativação da sua espada Joyeuse. Esse NP está classificado no Rank X, sendo do tipo anti-rei, e seu foco é um único alvo. Devido à sua habilidade pessoal de Cavaleiro Sagrado, Carlos Magno é o único que pode ativar esse fantasma nobre. Em termos de habilidade pura, sem a combinação do poder dos paladinos, esse NP é comparável a um golpe de Durandal de Roland, tendo seu nome verdadeiro liberado. No entanto, é contado que se Carlos enfrentar Roland diretamente, numa colisão desses dois fantasmas nobres, Carlos será derrotado. Mas como tudo tem um porém, Carlos Magno pode acessar o poder dos seus paladinos, através daquela sua habilidade pessoal, e isso faz que esse ataque seja bufado, ele aumenta o seu poder. Ou seja, as lendas dos paladinos se unem à espada, disparando rajadas de energia contra o inimigo, um ataque extremamente violento. Para vocês terem uma ideia, quando esse ataque é unido pela habilidade pessoal de Charlie, ele irá se tornar 13 vezes mais forte que o normal, e isso pode ser ampliado mais ainda dependendo do carisma real de Carlos Magno. Se você não entendeu, é como se fosse uma Excalibur rebaixada, vamos dizer assim. E embora esse fantasma nobre seja focado em um único alvo, em termos de alcance de ataque, ele pode ser considerado até mesmo como anti-exército de médio alcance. Esse ataque é conhecido como os 13 golpes supremos, uma técnica que nem mesmo o maior herói grego, Hércules, e nem mesmo o maior espadachim, Sasaki Kojiro, podem replicar. No entanto, esse poder destrutivo terá uma variação dependendo de quão real Carlos Magno pode ser. Ele é afetado pela sua skill. Em termos de poder bruto, esse fantasma nobre foi forte o bastante para compensar a Vasavi Shakti de Karna, salvando a vida de Arjuna no processo. Mas mesmo tendo bloqueado o ataque de Karna, Carlos Magno sofreu uma quantidade considerável de dano com a explosão. Mas também, segurar um fantasma nobre desse nível não é para qualquer um não. Dito isso, vamos para o terceiro e último fantasma nobre.
O terceiro e último fantasma nobre de Charlie é chamado com esse nome aí na tela, uma fortaleza flutuante. Em Fate Stella Link, esse fantasma nobre atua como a base de operações para a facção de Rakuno. É contado que todos os NPs dos servos possuem um poder milagroso, mas o de Carlos Magno é particularmente incrível. Esta base voadora é uma fortaleza repleta de suprimentos que podem ser usados como base ou até para atacar inimigos. Esta é a fortaleza da qual Nero nunca ouviu falar em Roma. É dito que ela é uma reminiscência dos Jardins Suspensos, que foram supostamente construídos por Semiramis. E embora seja descrita dessa forma, ainda não se sabe se ela possui uma grande habilidade especial, mas só o fato desse cara ter uma fortaleza dessa, já é para respeitar. E aqui termina nossa viagem pelo universo falso e verdadeiro de Carlos Magno. Até a nossa próxima viagem. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que todos tenham entendido tudo, mas qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Carlos Magno, também conhecido como Carlos o Grande, é um rei que teve sua história difundida em 3 reinados. Ele foi rei dos bárbaros, rei dos francos e também imperador dos romanos. Por causa disso, ele acabou ganhando vários nomes diferentes de acordo com a língua de cada reinado, o que de certa forma faz alguns historiadores questionar a veracidade de alguns eventos da sua vida, algo muito similar com o que acontece com as lendas arturianas, muitas misturas de outras coisas no meio. Mas eu confesso para vocês que eu confio naquele velho ditado: por trás de toda lenda tem sempre um fundo de verdade. Mas enfim, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres e grandes servos que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!